Olá, turma! Nós estamos iniciando a nossa sexta aula da disciplina Projeto Integrador na Educação Infantil. E é uma aula especial, porque é uma entrevista com convidada muito especial. Nós vamos falar sobre a praxis do brincar com bebês e temos uma convidada especial. Primeiro, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou a professora Kate Mello, eu sou uma mulher de baixa estatura, estou com meu cabelo com alguns reflexos louros, tom de caramelo. Estou com uma blusa laranja, sem manga, uma camisetinha, e estou com uma calça jeans e um sapato bege. Nesse momento estou sentada numa cadeira azul, uma poltrona azul, de frente para a TV que tem a projeção da nossa convidada, que é a professora Glacione Ribeiro da Silva Arruda. Ela é doutoranda em educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela atualmente é professora, diretora no Departamento de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, onde eu atuo também. A professora Glacione tem muita experiência com bebês, tanto no campo da pesquisa, quanto no campo da docência, quanto no campo da orientação pedagógica. Então, ela concilia tudo isso e traz esses saberes para conversar conosco. Tudo bom, professora Glacione? A palavra é sua para se apresentar. Olá, Kate. Olá, alunos da Univesp. É um prazer estar aqui participando desta aula com vocês. E vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos com reflexos louros. Eu uso um óculos vermelho, estou usando um batom vermelho e também estou usando um vestido marrom com bolinhas brancas. Obrigada, Glacione. Vamos começar a nossa conversa? Então, Glacione, são 2 décadas de experiência como pesquisadora, como professora e como orientadora pedagógica com a educação infantil, né, com mais dedicação bebês, você pesquisa a atuação com bebês, não é isso? Fala pra gente, com essa experiência toda, já que são mais de 2 décadas, qual é a sua perspectiva sobre o brincar e como isso vem ocorrendo na nossa rede? Porque também atuo nessa mesma rede Duque de Caxias. Conta pra gente. Então, para a gente começar, nós precisamos compreender o que é o brincar, né, o conceito de brincar, o conceito da brincadeira e principalmente o conceito da ludicidade. Então eu quero começar aqui falando um pouquinho da legislação. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né, foi um documento muito importante, né, para a educação infantil, publicado em 2009. E no artigo 9º, né, ele nos traz que as interações e a brincadeira são eixos norteadores de todas as práticas pedagógicas que compõem o currículo da educação infantil. E aí eu já quero destacar aqui que o termo brincadeira, né, ele está no singular e não no plural. Então, por que isso, né? Primeiro a gente tem que entender que a brincadeira ela pode ser compreendida como linguagem e principalmente como uma experiência de cultura, por meio da qual valores, habilidades, conhecimentos e formas de participação social são constituídos e reinventados pela ação coletiva das crianças. Então, o que é a brincadeira? Né? A brincadeira ela em si mesma um fenômeno da cultura, né? Uma vez que ela se configura como um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos que são construídos e são acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se inserem. Então, assim, um dos pilares, né, da constituição das culturas da infância, por exemplo, são compreendidas como significações e formas de ação social
específicas que vão estruturar essa relação das crianças entre si, né? Assim como os modos que as crianças interpretam, representam e agem sobre o mundo. Né? E aí, um outro importante conceito para a gente pensar a questão da brincadeira com os bebês, por exemplo, é a gente entender o conceito de ludicidade. A ludicidade tem um autor brasileiro, né, o Paulo Fock, ele traz isso de uma forma muito boa quando a gente pensa essa questão da ludicidade, é pensar a ludicidade como etos da criança, né? Ou seja, é como uma forma particular que a criança, que o bebê tem, de descobrir e construir sentidos e explicações sobre o mundo, né? Sobre si mesma e sobre os outros. E quando o Paulo Fock ele propõe esse conceito do ethos, né? Ele traz três núcleos conceituais muito importantes para a gente pensar essa ação com os bebês, que é a curiosidade, a intenção e a mão, né? Então, quando a gente pensa nesse trabalho com os bebês, né, a gente também precisa pensar nessas estratégias pedagógicas que a gente utiliza para esse cotidiano, né? Eu costumo dizer que a gente precisa montar um cenário, um contexto, né? Para receber e para acolher esses bebês, né? E algo muito importante que o Paulo Fock também traz para a gente é pensar no brincar heurístico, né? Que é uma estratégia pedagógica que vai estimulando as crianças a aprenderem de forma autônoma, livres, né? E onde elas mesmas vão construindo hipóteses, né? Sobre o mundo, né? A partir da ação, né? Então, para a gente começar essa conversa, a gente precisa pensar nesses três conceitos: o que é o brincar, o que é a brincadeira e o que é a ludicidade. Muito bom, professora Glacione. Conta para gente os principais desafios para implementar o planejamento docente com os bebês, mas na ótica do brincar. Como a gente dribla esses desafios? Quais são os desafios e como driblar? Então, como fruto da minha pesquisa de mestrado, né, que foi defendida em 2019, eu compreendo que o planejamento docente com, né, e para os bebês, ele precisa contemplar três aspectos: a autonomia, o desejo e a liberdade, né? Primeiro que a gente precisa compreender o bebê como sujeito e pessoa, né? Entendendo que ele é um sujeito autônomo, ele é um sujeito de desejo e ele é um sujeito livre. Então, quando nós pensamos esse planejamento para os bebês, né? Nós precisamos contemplar, né, a organização dos espaços, primeiramente, como eu organizo esses espaços para acolher os bebês, e a seleção de materiais, né, que vão promover essa ação autônoma e livre dos bebês. Então, eu preciso disponibilizar objetos, materiais não estruturados, né? Muitas vezes, né, e durante a minha pesquisa de mestrado, eu vivi muito isso, ouvi muito isso, né, das secretarias de educação, que muitos dirigentes, né, municipais têm uma preocupação muito grande com as questões estruturais desse atendimento. Então, há aquela preocupação eu preciso de uma quantidade de berços, eu preciso de cadeirinhas, de alimentação, né? E, na verdade, essa organização desse mobiliário, desses espaços, ele precisa ser pensado é, dando, né, autonomia a esse bebê, deixando, promovendo essa liberdade, essa autonomia e não cerceando esse bebê, né? Então, qualquer planejamento, né, qualquer ação docente que é pensada para o bebê, ela precisa ter esse olhar que o bebê ele é um sujeito, ele é uma pessoa e ele é um sujeito autônomo, livre,
né? E ele tem as suas vontades, os seus desejos, né? Então deixar materiais disponíveis, né? Principalmente materiais não estruturados, né? Que ele possa manipular, que ele possa apertar, cheirar, né? Isso é importante. Né? Muitas vezes, como a gente sabe que o bebê ele está dentro da educação básica, né? Ele está dentro aí da educação infantil, da creche, desse atendimento de 0 a 3, muitas vezes há ainda uma cultura escolar, né? Quando a gente olha para esse bebê. Então, às vezes a gente entra em algumas salas e vê algumas práticas ainda onde o uso do papel, né, da colagem ainda é muito presente. Mas, na verdade, o que o bebê precisa é de um bom espaço, né, organizado, e de bons materiais que possam realmente contemplar essa liberdade e essa autonomia nos movimentos e nas ações. Perfeito, professora, muito obrigada. A última pergunta, por conta do nosso tempo, mas se pudesse, ficaria a vida toda aqui batendo esse papo, porque é uma aula sempre conversar com você. Então, atualmente, na contemporaneidade, a gente tem um desafio muito grande, que é o entretenimento por meio das telas digitais, o excesso de apelo tecnológico. Estou falando dos celulares, tablets. Como que a escola pode ajudar a formar esses familiares, né, para essa relação, para melhorar essa relação adulto-bebê, sem esses mediadores digitais ou com menos acesso? Como é isso? Como você pensa essa situação? É um desafio? É um desafio. E aqui eu não respondo somente como pesquisadora, né, do campo, como orientadora pedagógica, mas também como mãe, né. Porque eu tenho um filho de 10 anos e há 10 anos eu vivi isso, né. Eu costumo dizer que a tela, né, o computador, o celular, enfim, ela está na vida, né, e ela faz parte hoje da vida pós-moderna, né. Eh, Só que, eu volto à questão anterior, né, quais são as possibilidades, né, que nós damos aos bebês, né. Eu acho que vai muito e aí entra esse papel do adulto, né, porque, o papel do adulto é justamente de selecionar materiais, né, é de organizar esses espaços, esses contextos educativos, né. Então, se eu, enquanto mãe, eu tenho o bebê do meu lado esquerdo e eu tenho o meu celular do meu lado direito, eu automaticamente eu estou ali criando uma relação, um vínculo desse bebê com a tela, né? Porque se o vínculo dele é com a mãe, ele também será com a mãe e com a tela, né? Só que a gente sabe que na nossa vida pós-moderna, tudo nós resolvemos pela tela, pelo celular, né? Então, muitas vezes, esse contato inicial das crianças, dos bebês com a tela, ele é muito porque o nosso papel enquanto adulto também é uma relação de dependência com a tela, né? Então, ele já vai crescendo nesse ambiente, nesse contexto. Mas, assim, como driblar isso? Eu entendo que é um desafio, mas é possível, né? É, eu acho que a gente precisa realmente, se esse bebê ele está em casa, ainda não está na escola, né? Na nossa casa, a gente precisa organizar contextos para esse bebê, né? Rotinas, né? Horários onde ele precisa ter um tapete, um espaço livre, onde ele pode manipular objetos, pode rolar, engatinhar, né? E na creche, né? Na escola, a mesma coisa, né? Ele também precisa desses espaços. Muitas vezes, quando a gente vê o adulto que está ali próximo, né? Uma cuidadora, uma babá, ou até uma professora, uma auxiliar, manuseando o celular, é o contato que ele tem,
né? Não contato direto, é um contato indireto, mas é ali um exemplo de um adulto que está manuseando. E ele também vai estar ali tendo aquele exemplo, né? Então, assim, volto a dizer, né? Por isso que, para mim, hoje, e eu trago essa discussão na minha tese de doutorado também, é como é importante nós pensarmos a organização dos espaços e dos mobiliários e dos materiais para os bebês, porque é isso que vai fazer toda a diferença nesse contexto educativo e nessa promoção, né, dessa ação livre e autônoma do bebê. Muito obrigada, professora Glacione. É um grande prazer ouvir alguém com tanta experiência na gestão, na pesquisa e na docência no campo com os bebês, né. A sua pesquisa é muito importante, a sua ação docente é muito importante. Se quiser deixar umas últimas palavras para se despedir da turma, pode, é contigo. Eu quero agradecer, né, essa conversa rápida, mas eu acho que é de grande importância, né? Nós hoje no campo, né, da educação infantil, a gente tem discutido muito essa questão dessa entrada dos bebês na educação básica, que não é de hoje, né? É lá de 1996, né? Com a promulgação da LDB, né? E que a gente ainda, né, tem discutido muito, tem estudado muito de compreender, né, o lugar desse sujeito na educação básica. Né? Então, para a gente é muito importante essa discussão. Né? Hoje nós estamos aí num período também, né, de novos parâmetros, né, de qualidade na educação infantil, um documento recém-publicado pelo MEC. Né? Então, eu oriento também, né, aos alunos para que consultem esse documento, né, que é um documento que vem sendo discutido, foi discutido, né, e foi reformulado também, e traz aí um pouco, né, desse protagonismo dos bebês, né, porque no documento anterior a gente não tinha muito esse sujeito, né, no documento, e a gente sabe que o bebê é um sujeito da política, né, e ele precisa ser levado em conta na formulação das políticas educacionais. Então, hoje a gente pode também ler este documento e ver, né, muitos parâmetros de qualidade para o atendimento aos bebês. Tá? Então, eu deixo aí como sugestão também o estudo desse novo documento. Professora Glacione, a gente agradece muito a sua contribuição, essa experiência que é primordial da docência, da pesquisa, da gestão, né, no campo com os bebês, com a educação infantil de uma forma geral. E agradecemos muito essa experiência na rede municipal de Duque de Caxias, onde eu também atuo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa entrevista. Alguém com experiência está aqui conosco, conversando, contribuindo com a nossa aula, concluindo a quinzena 6. E na próxima quinzena, na próxima aula, nós vamos aprofundar esse assunto e tantos outros voltados para a praxis docente da educação infantil. Ok? A gente se vê na próxima aula.